Vez por outra tem sido anunciado aqui, queridos, que esse ano é o ano profético da nossa identidade da igreja Reviver. E pensando na questão da identidade, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da identidade no serviço. A identidade no serviço. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45. Obrigado, Jacleano. Nos diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Vamos orar mais uma vez? Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te louvamos, ó Deus amado, por tudo que o Senhor fez até aqui nessa noite. Obrigado por esse louvor maravilhoso. Obrigado pela disposição do coração de cada um em se colocar na tua presença e em serviço, apresentar ao Senhor o seu melhor. Receba, ó Deus, nessa noite, o nosso louvor, a nossa honra e a nossa gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa e por tudo que o Senhor foi capaz de fazer por nós, para nos ensinar lições maravilhosas de como uma verdadeira entrega deve acontecer. Receba, Pai, nessa noite, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Amém. Quem poderia, de repente, nos inspirar e nos ensinar a respeito da nossa identidade no que diz respeito ao serviço, senão o próprio Senhor Jesus? Aquele que é exemplo, aquele que desde o dia que começou o seu ministério, se dedicou em servir as pessoas. E como alguém importante, alguém que anunciava a palavra o tempo inteiro, estava cercado de pessoas. E sempre que a ação do próprio Deus o conduzia, ele se colocava à disposição para abençoar a vida de alguém, fosse curando, fosse ensinando, fosse servindo, providenciando comida, fosse operando algum milagre. O tempo inteiro Jesus estava disposto a nos mostrar de uma forma muito aparente, mas ao mesmo tempo, obrigado, querido, mas ao mesmo tempo, bem singular, a respeito do que era servir, do que era o serviço. O texto que nós acabamos de ler fala a respeito de algo que está para acontecer aproximadamente uma semana antes da morte e ressurreição de Jesus. Os discípulos estão indo para Jerusalém e lá eles vão permanecer junto com o próprio Jesus. Lá Jesus vai ser levado ao Sinédrio, vai ser julgado e vai ser condenado. Mas quando eles estão se preparando para entrar em Jerusalém, dois irmãos, Tiago e João, então falam para Jesus: a gente pode te pedir uma coisa? Você pode nos dar uma coisa? E Jesus fala: o que que é? E eles falam: nós gostaríamos que quando o Senhor estivesse no céu, porque Jesus já tinha afirmado que Ele voltaria ao Pai, o Senhor nos desse a oportunidade de um sentar à direita e o outro à esquerda. E aí, quando eles fazem esse pedido, Jesus tem a oportunidade de explicar que aquilo que eles estão pedindo, talvez eles não tenham noção, não saibam da profundidade, não tenham a dimensão do que eles estão, na realidade, pedindo. Hoje, quando eu estava repassando o texto da mensagem que foi preparada, eu fiquei lembrando do tanto de oportunidade, só de pastorado. Esse ano eu vou fazer 21 anos, no mesmo dia que o pastor Lincoln. Mas eu lembro que eu comecei a trabalhar para o Senhor aos 13 anos. Desde o dia
30 de novembro de 1987, eu trabalho para o Senhor. E o tempo vai passando e como filho de Deus a gente não tem noção, eu não tinha noção das coisas que eu viveria, que eu faria por causa do Senhor. A disposição em servir, a disposição em ajudar, a disposição em me colocar para glorificar o nome do Senhor e ser bênção na vida das pessoas. Eu lembro que desde que eu cheguei na igreja, quase nunca eu sentava no banco, porque o tempo inteiro eu estava trabalhando para o Senhor. Desde o mês de outubro do ano passado, queridos, vocês não têm me visto aqui, compartilhando a palavra de Deus com vocês, tem um pouquinho mais que 6 meses. Porque eu tive que, literalmente, dar uma pendurada na chuteira, ficar um tempo. Dia 21 de outubro do ano passado, eu tive um AVC hemorrágico. E graças a Deus, eu estou aqui. Mas foi muito complicado ser brecado por Deus e precisar ficar em stand-by. E o tempo inteiro eu estava falando para o pastor Lincoln, eu estou aqui. Se precisar, eu estou no banco, mas se precisar, eu estou à disposição. Foi difícil entender que nem sempre quando a gente quer, a gente pode servir, se colocar à disposição. Mas nesse tempo que eu fiquei me recuperando, eu tive problema de memória, eu tive problema de visão, eu tive problema de audição, e eu não conseguia me conter com a ideia de eu preciso ficar quieto, eu preciso ficar no banco uns dias. Mas graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de estar aqui, e é um privilégio, irmãos, para quem Deus chamou para compartilhar a palavra. A gente tem uma expressão lá no Ceará que chama farnizim, vontade, desejo de fazer alguma coisa que você não dá conta de controlar. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, é uma lição para nós, e uma referência no que diz respeito a que identidade, que experiência que eu posso olhar na palavra de Deus e eu posso enxergar o próprio Deus me ensinando, ou alguém que Deus possa usar para me ensinar, que tem know-how para falar a respeito de serviço. A gente fala do Natal, e todo mundo comemora o Natal com tanta expectativa, com tanta alegria. Esses dias eu estava ouvindo um pastor falar, numa das rádios cristãs aqui de Brasília, falando a respeito do privilégio que Deus nos deu, quando Ele ressuscitou, porque é graças à morte de Jesus que nós temos a ressurreição. Ele nos abençoou com um grande serviço, quando Ele se entrega lá na cruz do Calvário, para, em nosso lugar, morrer a nossa morte, e nós, a partir de então, vivermos a vida que Jesus tem para nós. Esse pedido de Tiago e de João não traz só uma lição para aqueles 2 jovens apóstolos, mas para todo o colégio apostólico, a respeito da incompreensão, a respeito da forma como eles tinham desejo no coração de aparecer, de se destacar no colégio apostólico. Me dê a oportunidade de ser colocado, nos dê a oportunidade de sermos colocados num lugar de destaque, para que quando o Senhor for glorificado, as pessoas vejam que nós estamos ao seu lado, nós estamos à disposição, um à direita e o outro à esquerda. Esse pedido, ele revela que eles, assim como a sua mãe, em Mateus 20, no capítulo 20, versículo 20 e 21, a mãe também faz esse pedido. Eles tinham uma visão muito humana e material do reino messiânico, focado em honra, poder e prestígio.
Que referencial que nós devemos ter quando nós falamos a respeito de serviço? Enquanto alguns estão parados, eu me coloco à disposição, eu me movo do lugar onde eu estava inerte para fazer alguma coisa em prol de alguém. A palavra de Deus nos mostra, e observando essa palavra, nós somos levados a ver que nós vivemos numa sociedade que acredita que a grandeza se mede pela quantidade de bens ou pela influência social em que se tem. Aqui em Brasília, quando alguém pergunta assim, você estuda? É na UNB? E aí começa a vir um monte de outras perguntas. Você já prestou concurso? E tem alguns que vão até um pouco mais além, são capazes de perguntar, de uma forma bem discreta, quanto aproximadamente você ganha? Parece ser estranho, mas eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Irmãos, no ministério de Jesus, por isso que nós temos Ele como nosso arquétipo. Ele não escolheu uma coroa de ouro. A palavra de Deus diz que Ele lhe é dado. Ele nem tem o poder de escolher. Lhe é dado uma coroa de espinho. Não há um trono majestoso para Jesus. O que há para Jesus se colocar à disposição das pessoas é uma cruz. Em meio a ruídos e pressões que nós vivemos na pós-modernidade, nós encontramos uma grandeza que se revela na simplicidade, no servir, na humildade. E Marcos, de uma forma muito contundente, mostra isso no versículo 45. Quando nós olhamos para a própria história de Israel, quando nós olhamos para a própria história, nós vemos muitos reis. A história mostra muitos reis, muitos soberanos, muitos líderes que, ao assumirem posição de destaque, agiam com autoritarismo, buscando honras, privilégios, serviços e seus súditos. Se você olhar hoje em dia, qualquer pessoa é capaz de, com um celular, se tornar uma influência digital. Até nas fazendas, tem as pessoas que querem mostrar o que eles sabem fazer, o que eles são capazes para poder influenciar a vida das pessoas, porque, de repente, hoje, quando se olha, o que as crianças querem ser, não é mais, de repente, um médico, não é mais um advogado, mas sim uma influência, uma pessoa que aparentemente não trabalha, mas mostra um pouco do seu dia a dia e da sua vida. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer mostrar a importância. Nós vivemos numa sociedade tão complicada e tão difícil que quando alguém, eu me lembro, agora me recordo, falando a respeito disso, me recordo de uma moça que ia passando em uma avenida em São Paulo, e um helicóptero tinha caído, e tinha uma pessoa pegando fogo dentro do carro, o carro estava pegando fogo, e a mulher fez de tudo, e ela é tida como heroína, por prestar um serviço que de repente homens não deram conta de fazer, e algumas vezes colocaram ela como a Mulher Maravilha, como uma heroína, como alguém que estava ali, e que num determinado momento prestou serviço, que de repente o corpo de bombeiro poderia ter feito e fez. No texto que nós lemos, a declaração de Jesus desafia a lógica humana e abala as fundações do entendimento humano, quando aqueles dois irmãos entendem que não é por aí. Jesus demonstra na realidade que ele não escolheu ser servido, mas ele veio sim para servir. Ele não foi forçado, ninguém puxou o braço dele, não teve ninguém que criou uma estratagema para de repente ele aparecer e ser apresentado como aquele que seria o Salvador. Ele veio de forma voluntária, ele se coloca na posição de servo. Em alguns momentos, quando ele estava ensinando, porque
não era simplesmente só o falar, mas o demonstrar com atitudes. Ele se coloca na posição de aquele que vai lavar o pé dos discípulos. E os discípulos têm uma lição muito grande a respeito de humildade. Aquele que veio para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se coloca na posição daquele que vai servir, daquele que vai se colocar na posição de um escravo. D.L. Moody disse o seguinte: nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ter o sucesso em coisas que realmente não importam. Quantas vezes a gente está correndo atrás de coisas que não são importantes, simplesmente porque a gente quer, de uma forma bem histriônica, quem entende um pouco de psicologia, sabe, uma pessoa que o tempo inteiro está querendo se colocar em evidência. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, no ensinamento do próprio Jesus, aqueles dois rapazes são confrontados com uma realidade transformadora. Se o Deus do universo optou por servir ao invés de ser servido, quem somos nós para agir de maneira contrária? Jesus nos mostra que a verdadeira majestade se encontra em servir. Isso é meio doido, numa sociedade onde nós estamos vivendo, nos dias de hoje. Era estranho para aquela época, continua sendo estranho para nós nos dias de hoje. A questão que nos desafia aqui estamos dispostos a seguir o exemplo de Jesus? Em 2019, uma pesquisa foi feita num jornal chamado Deloitte, e essa pesquisa revelou que 44% das pessoas que nasceram entre 1981 e 1985, os chamados milênios, eles buscaram pelo sucesso e pela realização. Eles procuraram lugares, estar em lugares de influência, de liderança. E eles entenderam que, sendo líder, que estando em evidência, eles poderiam se colocar em lugar de dominância e serem reconhecidos pelo público. Completamente opostos àquilo que Jesus nos ensinou. É normal que nós, como pais, planejemos, ajudemos os nossos filhos a chegarem ao sucesso em uma carreira, que eles sejam capazes de, vivendo numa comunidade, vivendo num determinado lugar, eles sejam capazes de prestar serviço, influenciar as pessoas, de viver em comunidade. Mas uma coisa que esse texto nos ensina é que nós precisamos voltar à verdade da palavra de Deus no que diz respeito à identidade. A nossa identidade não é daqueles que precisam aparecer e serem colocados em evidência. Eu não sei quantos de vocês, não estou fazendo nenhuma crítica a nenhuma liderança religiosa, mas eu não sei quantos de vocês já viram em algumas igrejas que alguns líderes, do lado do nome da igreja, ele coloca uma foto como se ele fosse o dono, e ele fica em evidência. Uma coisa que esse texto nos ensina é que aqueles que queriam ficar em evidência, eles precisavam pagar um preço muito alto, dos quais eles não tinham noção, como a gente aprende na canção. Eu nunca vou saber o que foi necessário que Jesus pagasse. Eu nunca vou conseguir entender a dimensão, a profundidade do ato de Jesus de voluntariamente se entregar lá na cruz do Calvário, por mim e por você, e por todas as outras pessoas que muitas vezes a gente julga que nem seriam alvo da graça de Jesus, porque quando a farinha é pouca, o meu pirão tem que vir primeiro. Não é assim que a gente escuta lá fora? A
primeira coisa que nós aprendemos hoje, aqui, quando nós olhamos a respeito de uma identidade pautada no serviço, que quando nós olhamos que nós precisamos fazer essa leitura no mundo que nós vivemos, onde os valores estão dissolvidos, nós precisamos entender que em alguns momentos as nossas expectativas podem estar equivocadas. E eu não consigo entender o que Jesus tão bondosamente ensinou aos discípulos. Nós precisamos, irmãos, nos voltar para a palavra de Deus e rever nosso conceito do que é ser grande para Deus. Na matemática de Deus, ser grande é ser pequeno. Na matemática de Deus, ser grande é servir. É fazer algo grande que abençoe a vida de muitas pessoas. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Subirá, e ele fala a respeito das marcas que a igreja de Atos, no capítulo 2 de Atos, de 2 a 47, deixou. São 7 marcas. Luciano Subirá, você pode procurar lá na internet. As marcas da igreja de Atos, você vai encontrar as 7 marcas. O serviço que a igreja de Atos prestou à comunidade em que ela viveu, no tempo em que eles viveram, foi extremamente relevante. Não passou na TV, não foi anunciado, não foi chamado nenhum repórter para falar a respeito do que eles estavam fazendo, mas eles mudaram a vida de um mundo de pessoas que olharam para o que aquelas pessoas faziam quando eles serviam uns aos outros em amor, quando eles entendiam de uma forma humilde que se algum irmão estivesse passando por necessidade, alguém precisava socorrer, alguém precisava fazer alguma coisa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que é a segunda lição que nós vamos aprender, a genuína grandeza, que nós devemos focar, que nós devemos buscar como identidade do povo de Deus no serviço. Ela nos faz nos perguntar qual o sentido de Jesus quando ele falou sobre o cálice e o batismo aos seus discípulos. Se você continuar lendo o texto, Jesus faz a pergunta quando ele é indagado, por acaso o Senhor poderia colocar a gente em evidência? E ele fala, por acaso vocês poderiam beber do mesmo cálice que eu vou beber? Pastor, que parada é essa de beber do mesmo cálice? Está falando do momento da ceia do Senhor? Toda vida que a palavra de Deus fala de cálice, irmãos, a palavra de Deus fala a respeito de entrega, sofrimento. Quando aqueles 2 jovens apóstolos perguntam para Jesus, por acaso o Senhor poderia nos colocar em evidência? Jesus responde com uma pergunta, por acaso vocês seriam capazes de viver ou de passar pelas mesmas coisas que eu hei de passar? Vocês têm noção do que é necessário fazer para que vocês entendam que ninguém é capaz de servir as pessoas como eu vou servir? A pergunta de Jesus leva os discípulos a se perguntarem e a entenderem que para poder estar onde Jesus estava, ou estaria no futuro, eles precisariam se render, se entregar de forma voluntária. Podeis vós beber do cálice que eu beberei? Essa pergunta nos leva a pensar a respeito dos sofrimentos que Jesus passou e passaria. Porque um dia ele resolveu entrar na história da humanidade e resolveu servir. Ser batizado com o batismo que eu sou batizado, no sentido de ser imerso nos mesmos sofrimentos, de ser capaz de mergulhar nos mesmos sofrimentos que Jesus,
passaria. Como a atitude e a identidade de Jesus definem a noção de grandeza. A atitude e a identidade de Jesus redefinem a noção de grandeza de várias maneiras. Primeiro, nós podemos pensar na identidade em Cristo. A identidade de Jesus é fundamental para entendermos nossa própria grandeza espiritual e moral, moldando nossas crenças e as nossas ações. No discipulado, na lição, quando você começa a lição 7, você é levado a pensar a respeito, e agora? Eu conheci a Jesus, eu sei que o Espírito Santo de Deus passou a morar dentro de mim, e agora, como é que vai ser a minha nova vida em Cristo? Um professor que eu tive de evangelismo, professor Norberto Santandréia, ele falava, irmãos, Deus não nos chama para coisas grandes, porque quando Ele nos chama é para a gente ir para o ministério, para ser seminarista, não é para ser pastor, bispo, apóstolo. O chamado de Jesus é para que você seja capaz de, aquilo que Ele pôs na sua mão, você ser capaz de devolver para Ele, como uma lição que foi cumprida, como uma atividade que foi bem executada. E você não precisa inventar novas coisas. Lembram da parábola dos talentos? O que recebeu 1, 2, 5. O que recebeu 5, multiplicou mais 5. O que recebeu 2, multiplicou mais 2. O que recebeu só 1, falou, é pouco. É tão pequeno que o Senhor me deu, Ele enterra. E o que é ensinado? Aquele é que eu vou prestar conta de tudo que Deus colocar na minha mão para fazer. Hoje eu fiquei muito feliz. Pastor Lincoln estava ali pulando, igual o pinto no lixo. Eu falei, você não está com vontade de pregar lá? Não. Ele falou, não, se eu pudesse eu ficaria aqui. Sabe por quê, irmãos? É muito bom quando a gente vê pessoas novas. Vocês viram que tinha pessoas novas aqui no louvor, né? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Porque você começou a sentir desejo. Eu não posso só vir consumir. Eu preciso ser alguém que produz também. Eu preciso ser aquele que se coloca à disposição de, no dia que a gente está aqui na frente, a gente se prepara, tem que vir para o ensaio na quinta-feira, a gente reformula várias coisas. Às vezes aquele que está à frente, aquele que está na liderança, ele põe as músicas, quando chega aqui, de repente, o Espírito Santo de Deus conduz para algo diferente, e os músicos têm que pegar, e aquilo que eles estudaram até então, eles têm que meio que deixar de lado, abortar o projeto e começar algo de novo, porque a ideia do que nós entendemos do que é servir no Ministério de Louvor nós estamos aqui para conduzir vocês à sala do trono de Deus. E eu preciso entender que não é simplesmente aparecer aqui e dizer, aumente aí meu microfone, porque hoje eu quero dar uma abafada na voz de todo mundo, eu quero aparecer. Pastor, isso acontece muito. Alguém vai lá e fala assim, abaixa o microfone do fulano de tal, porque ele está sobressaindo hoje. Eu não tenho esse problema aqui na igreja. A atitude de Cristo mostra a identidade do que Jesus quer nos ensinar a respeito do serviço. Nós precisamos imitar a atitude de Jesus e entender que o que Jesus fez é um desafio que nós devemos viver também, que nos ajuda a pensar e agir, e nos leva a refletir a respeito da grandeza dele, do quanto nós devemos amá-lo pelo que ele foi capaz de fazer por nós. Você consegue entender isso? Ninguém aqui na igreja que tem alguma função de liderança
é pago. É um serviço onde você sente desejo e fala, eu quero participar, eu quero estar lá na frente. Aparentemente parece ser fácil quando a Ju vem aqui na frente com as meninas para dançar, mas vocês não sabem que ela vem durante a semana para ensaiar e que os pais precisam trazer seus filhos para estarem aqui. E aí, quando tudo se junta, o louvor, o ministério de dança, o teatro, a intercessão, onde você entende que Deus te confiou e colocou você num lugar para você glorificar o nome do Senhor, porque você entende que Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. E a lógica não pode ser invertida, eu vou fazer porque eu vou aparecer. No reino de Deus a lógica é invertida. Jesus nos lembra que a verdadeira estar à frente, a verdadeira liderança, ela não é imposta pela força, ou pela autoridade, ou pelo bem financeiro de repente que eu tenho, mas é demonstrada através do serviço. Daqui a pouco vocês vão ter oportunidade de comer uma comida top das galáxias. Por falar nisso, o pastor pediu, Marcos, pelo amor de Deus, lembra da minha marmitinha. Foi, pode ficar tranquilo. Você será lembrado, mas não é só lembrado, tá? Porque tem uma galera aqui que fala, eu lembrei de você, mas não deixei comida. Não se trata de grandes gestos que eu preciso fazer. Semana passada, você teve a oportunidade de tomar 3 deliciosos caldos, não estava bom? Pois é. Até terça ou quarta-feira eu acho que ainda tinha caldo em casa. Louvado seja o nome do Senhor, pela disposição de alguém que foi lá e fez. E você teve a oportunidade de experimentar aquilo que nutre, aquilo que faz a gente se ajuntar, aquilo que faz a gente se aquecer. Servir a Deus, irmãos, é entender que as minhas necessidades vão vir depois. Eu vou estar me colocando à disposição para servir aquele que o Senhor coloca ao meu lado como meu próximo. Uma revista de negócios de Harvard mostrou alguns anos atrás que 23% dos líderes empresariais priorizam o bem-estar de seus funcionários sobre metas e lucros. Quando nós olhamos para essa realidade, e o mundo lá fora, corporativo, é bem complicado. Se você der sopa, vem alguém, nós estamos vivendo isso lá fora. Onde um país diz, eu não vou vender para você, e aí complica, atrasa tudo no país, e de repente vem alguém e oferece algo melhor. Quando nós olhamos tudo isso, nós estamos vendo, irmãos, que nós estamos distante da visão de Jesus sobre o que é ser um líder e o que é servir. E a mensagem de Jesus, ela é muito clara. A grandeza do reino de Deus não é questão de posição, mas de postura. É a minha postura como filho de Deus, e entender que eu estou aqui para servir. Sabe uma das coisas que tem alegrado o meu coração, o coração do pastor Lincoln? Tem algumas pessoas que às vezes a gente vai cumprimentar, visitantes que aparecem por aqui, e a gente vai cumprimentar, e a gente pergunta, e aí, como é que estão as coisas? Nossa, pastor, fui muito bem recebido. As pessoas daqui, todo mundo vem conversar com a gente, o pessoal acolhe a gente muito bem, se coloca à disposição. Eu não sei quantos de vocês já saíram de casa e de repente subiram essa escada e deram de cara com a... Eu estou olhando Camila, e a Camila abre um sorriso, e você nem lembra mais o que você deixou para trás em casa. E ela, tudo bem com você? E aí? Seja bem-vindo em nome de Jesus.
é importante que na igreja do Senhor alguém seja o sorriso. Mostre os dentes, não rosnando, mas mostre os dentes dizendo: seja bem-vindo, em nome de Jesus. E a pessoa se sente acolhida, bem recepcionada. A grandeza do reino de Deus, irmãos, não se trata de quantas pessoas nos servem, mas de quantas pessoas escolhemos servir. Só que nós vivemos no mundo de forma contrária. Jesus nos chama a atenção quando Ele nos leva a exaltar a humildade e a servir sem esperar nada em troca. Quantas vezes você não faz um favor para alguém? A pessoa fica tão agradecida. E aí, no momento em que você está esperando a retribuição do favor, você lança em rosto, fala: você lembra naquele dia? Eu fiz isso e isso para você. E aí começa a fazer um desserviço. Porque o que a minha mão direita faz, a minha esquerda não precisa ficar sabendo. Não é assim que a palavra de Deus diz? Em relação a ajudar alguém. Eu amo essa missionária. O pastor Lincoln já trouxe várias reflexões a respeito dela aqui. Foi ela que inspirou a escrever a história para crianças compradas para Deus. Quem não conhece, precisa conhecer. Amy Carmichael, uma missionária irlandesa, que foi levada à Índia, e lá ela descobre que nos templos as crianças estão sendo abusadas, estão sendo escravizadas, e ela começa a mandar cartas para todos os lugares do mundo, para as igrejas do mundo, e ela começa a comprar crianças. Os pais vendem as crianças aos templos. Essa história é verdadeira, irmãos. O orfanato que Amy Carmichael criou existe até hoje. Você pode procurar na internet depois. Ela diz o seguinte: você não pode realizar coisas grandiosas, mas pode realizar pequenas coisas com grande amor. Quantas crianças não foram salvas da morte, da escravidão, de serem violadas, de serem escravizadas nos templos, lá na Índia, por causa das pequenas atitudes dessa mulher, em escrever cartas pedindo dinheiro. E olha em que ponto chegou a humanidade. Precisarmos comprar crianças para que elas não sejam mortas ou não sejam escravizadas. E isso acontece até os dias de hoje. Se você procurar na internet, conhecer a história das crianças que ficam na beira do Marrocos e dos países vizinhos, você vai encontrar a mesma situação de crianças que são vendidas para pedirem esmolas. E se elas não trouxerem esmolas para casa, os seus senhores as machucam. Ao refletir sobre esse ensinamento, nós somos desafiados a repensar nossa definição de sucesso e de grandeza. De repente, você é até um empresário que é bem sucedido, uma pessoa que já aposentou e que talvez não veja sentido na sua vida, porque a palavra de Deus nos ensina que quem não serve para servir não serve. E isso é muito forte. E se em vez de nos concentrarmos em escalar uma escada corporativa ou social, e se nós focássemos em nos abaixarmos para levantar os outros? E se fôssemos desafiados diariamente a ser bênção na vida do outro? Hoje eu quero fazer diferença na vida de alguém, dando uma carona para alguém, ensinando algo para alguém. Quantas pessoas já chegaram para você e olharam para você dentro do seu olho e disseram: você é uma bênção na minha vida. Eu não sei o que seria de mim
se eu não tivesse conhecido você. Deus tem colocado pessoas assim, ou você tem se colocado em situações onde as pessoas são capazes de dizer: eu louvo a Deus pela sua vida. Queridos, eu escuto isso todos os dias. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que serve aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que, quando é necessário, está ali junto, segura do outro lado. O pastor costuma dizer que ele não gosta dessa expressão, estamos juntos, né? Mas não tem jeito, irmãos. Muitas vezes nós vamos precisar estar juntos. Filipenses 2, nos versículos 3 e 4, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo à igreja de Filipos, uma igreja extremamente amorosa, nos ensina: nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A nossa caminhada, irmãos, é rumo à humildade. E é uma jornada constante, contra a minha própria natureza. Sabe por quê? Porque desde o dia que eu vim a essa terra, e ainda como bebê, eu começo a achar que tudo gira em torno do meu umbigo. Quando eu quero, é só chorar que alguém vem e põe uma mamadeira na minha boca. Quando eu quero, é só chorar, espernear, deixar o pai ou a mãe sem dormir, que alguém vem e faz um denguinho, me balança, me aquece, tira a fralda molhada. E a gente vai crescendo, e a gente vai o tempo inteiro procurando um jeitinho. Quem aqui em Brasília não conhece alguém que trabalha em tal lugar que me dê uma força? Quem aqui em Brasília não conseguiu, de repente, através do conhecimento do pai ou da mãe, dar um jeitinho para ajeitar um negocinho lá para o filho? O tempo inteiro eu tenho que lutar contra a minha natureza. Não é sobre mim, é sobre nós. É sobre a nossa história, é sobre a nossa igreja, é sobre a nossa família. Paulo, no texto que nós acabamos de ler, ele nos apresenta um farol iluminado, incandescendo, literalmente, o caminho para a verdadeira grandeza. Considerar os outros antes de nós mesmos. Considerando os outros superiores a nós mesmos. O texto diz assim: cada um cuide dos interesses dos outros. Não é cuidar da vida do outro, é dos interesses do outro. Você já teve a oportunidade de estar em velórios coletivos, como acontece em algumas capelas aqui em Brasília, e às vezes a pessoa está ali sofrendo e não tem mais ninguém, só ela e o parente morto. Pastor Lincoln tem nos ensinado algo que, se nós não temos pessoas para poderem celebrar conosco os momentos de vitória, os nossos momentos de dificuldade, se nós não temos pessoas que sejam capazes de ladear a gente nos momentos difíceis, para quem que eu vou correr? Com quem eu posso contar? Irmãos, quando eu tive o AVC, eu estava dirigindo e eu bati em outro carro, eu não lembro, não vi, foi aqui, saindo aqui da igreja, nessa próxima parada aqui em cima. E aí, quando o Lincoln chegou no hospital, ele: mano, e aí, como é que você está? E eu estava assim, meio sem enxergá-lo, sem conseguir ouvir direito. Ele falou: fique em paz. O seu carro já foi consertado e o carro do outro já foi consertado e já está pago. Você tem um amigo assim? Você consegue entender? Eu nunca perguntei para ele: o que você fez? Eu não tinha, ele também não tinha. O que
Como é que você consegue enxergar a ideia de que em algum momento, se você precisar, com quem você vai poder contar? Aqui na igreja. Se você estiver precisando pintar uma casa, eu vou lá e pinto sozinho, ou então contrata alguém, e aí você perde a oportunidade de ter um momento de comunhão. Sabia que na igreja tem várias pessoas que arriscam em pintar, e são bons pintores? Você sabia aqui na igreja que tem muitas pessoas que sabem muitas coisas a respeito de vários assuntos? Você sabia que quando eu e o pastor Lincoln, a gente precisa de ajuda no que diz respeito a carro ou a qualquer defeito que um carro possa ter, a gente não tem um mecânico, mas a gente tem um Eduardo. A gente liga para ele, esses dias ele veio em nosso socorro. Irmãos, como é bom ter alguém que pode nos ajudar no momento que a gente se vê numa situação complicada. Alguém que é capaz de cuidar dos nossos interesses. Para encerrar, nós vamos aprender a terceira coisa, mas antes, nós precisamos rever o nosso conceito do que é grande, de como liderar, de como administrar, de como assumir algumas coisas. É a terceira coisa que nós vamos aprender, quando nós pensamos num exemplo de liderança, é que Jesus Cristo, Ele foi o servo sofredor. Já tinha sido prometido no livro de Isaías, mas também através do profeta Jeremias. No texto que nós lemos, que desenrola todo esse contexto, Jesus é levado a perguntar aos discípulos e nos perguntar também: qual foi o momento em que alguém precisou de você e você se colocou à disposição? Você sabia que Jesus Cristo, Ele fez o maior ato de serviço que o mundo já viu? E esse ato é o paradigma para que a gente, como cristão, viva uma vida de serviço. A cruz, irmãos, ela é considerada o maior ato de serviço que o mundo já viu. E ela representa o sacrifício de Jesus. Toda vida que a gente vê uma cruz, nós somos levados a entender que aquele signo, aquele símbolo, diz que alguém morreu. Mas quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós entendemos que não foi uma morte qualquer. Foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que se colocou à disposição e morreu em meu lugar. A cruz, irmãos, e é exatamente isso que Jesus está querendo ensinar para os apóstolos, ela simboliza renúncia, entrega, amor, serviço, e ela deve nos inspirar como cristãos a viver de forma semelhante, imitando o exemplo de Cristo. Reflita sobre áreas na sua vida em que você tem buscado reconhecimento. Identifique de forma prática o que você pode fazer para servir as pessoas. Mobilize a sua igreja, o seu grupo, os seus amigos, a desenvolverem ações práticas. Uma das coisas que tem mais se discutido em reuniões de pastores é de que forma a igreja pode ser relevante no lugar onde ela está. Você já pensou em alguma coisa que nós podemos fazer aqui na igreja para abençoar a comunidade? Quantos professores nós não temos aqui que de repente poderiam ajudar pessoas que não têm dinheiro e que precisam estudar para concurso, poderiam se colocar à disposição aqui para dar aulas? Quantos universitários, quantas pessoas que têm se preparado para concurso? A nossa igreja é gigantesca. Queridos, eu venho de uma igreja, a igreja onde eu nasci, sempre era uma igreja
onde eu sou filho de jocumeiro, espiritualmente. Então a gente não fica quieto. Filho de jocumeiro é evangelista. A gente evangeliza, a gente costuma dizer que a gente evangeliza até a mãe do calor de figo. Qualquer pessoa que aparecer na nossa frente. Nós somos capazes de criar uma estratégia. Todos os lugares onde eu fui pastor, todos os lugares eu me coloquei à disposição. Quero dar aula de graça, de reforço aqui na escola. E aí as mães começam a dizer: nossa, professor, como o meu filho desenvolveu, você é uma bênção. Como ser relevante no lugar onde Deus tem colocado você, no seu trabalho. Irmãos, eu chego antes e saio depois. Um filho de Deus não pode chegar atrasado. Um filho de Deus não pode sair antes. Um filho de Deus não pode ser motivo das pessoas olharem e verem em você um exemplo a não ser seguido. Você não pode ser aquela vizinha encrenqueira que fala da vida de todo mundo. Ninguém te suporta. Vocês já viram um meme? Que uma pessoa bate lá na porta de alguém, a vizinha vem e abre. Pois não. Aí ele pergunta: você mora aqui? E ela fala: não. Ele: então entra para dentro. Meu papo não é com você. Quantas vezes, irmãos, você se coloca à disposição? Eu não sei se é porque no Ceará, talvez seja diferente, aqui a gente é mais cercado de muros, de portões, mas quando a minha mãe fazia comida de milho, a gente chama assim, comida de pamonha, canjica, minha mãe fazia 80 pamonhas, e aí ela pegava vasilhas e fazia um pratinho para cada vizinho. Pergunte se a minha mãe disser assim: vou fazer um culto na minha casa. Se ela convidar os vizinhos não vão. Entende o que é se colocar à disposição? Agora, de repente você vai convidar. Eu não, a pessoa, não, tá, tudo bem. Tá. Nossa, é muito chata, nunca veio na porta da minha casa. Quando vem para me convidar, ainda é para ser crente. Porque as pessoas têm um preconceito a respeito de filho de Deus. O pessoal acha que a gente não se diverte, que a gente não come, que a gente não se alegra, que a gente não se diverte. João 15, versículo 15 já diz: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Aquelas pessoas que um dia você serviu, você ajudou, e de repente, ou de repente aquela pessoa que te ajuda, que trabalha na sua casa, que é uma bênção na sua vida. Concluindo verdadeiramente, ao meditar sobre essas palavras, eu e você somos desafiados a olhar para dentro e perguntar: como tenho buscado a verdadeira grandeza na minha vida? Tenho priorizado o serviço, a humildade? Irmãos, como é difícil ser humilde. Porque às vezes quando você se coloca numa posição de ser menor, alguém vem e fala: então eu sei como eu posso te usar como capacho. Eu tenho priorizado o serviço e a humildade, ou tenho me perdido na ambição egoísta e na vaidade? Eu tenho aprendido muita coisa com a minha esposa. Vez por outra ela me surpreende. Ontem, ela foi num bazar e ela comprou um monte de coisas. Amor, eu fiz isso para ajudar pessoas. Desde que eu a conheci, ela faz assim. Não tem problema de ir no bazar, frequentar determinados lugares, porque a disposição do coração dela é servir o tempo inteiro. E ela me inspira. Que nós possamos buscar, irmãos, inspirados em Jesus ou em pessoas que nós conhecemos,
que servem a Deus e não perdem a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, de buscar incansavelmente essa grandeza que não é uma grandeza que não ostenta, uma grandeza que se abaixa, uma grandeza que reconhece, que não domina, mas que serve. E ao fazermos isso, seremos levados a refletir no coração do próprio Cristo, aquele que criou o mundo, e sendo o Criador do mundo, se fez homem e se doou por nós. Que o nosso modelo de servo de Jesus seja pautado na influência e não no poder. Eu preciso ser relevante no lugar onde o Senhor tem me colocado. O sistema organizacional ajustado a este modelo foque no respeito, no acolhimento, no compromisso, no cuidado com as pessoas. Tudo isso, irmãos, que eu estou compartilhando com vocês, eu tenho tentado viver todos os dias no meu trabalho, como psicopedagogo numa clínica de doidinhos, como as pessoas falam. E tem dias que eles estão virados no Zetel, literalmente. Você não consegue se comunicar com eles como é necessário. Mas Deus tem colocado um amor tão grande no meu coração por essas pessoas, para amá-los, respeitá-los. E tem horas que eu estou como um pai orgulhoso. Eu acho eles tão inteligentes. E eu falo, cambada, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês precisam conhecer o Jesus que eu conheci. Falei isso hoje. Vocês precisam conhecer o Jesus que eu conheci, que me mostrou coisas grandes e ocultas que eu não sabia, e todos os dias Ele tem me revelado que para ser como Jesus, eu preciso descer até onde for preciso, para servi-lo, para glorificar o nome, amar incondicionalmente, me escandalizar com algumas coisas, principalmente quando a galera faz assim, professor, eu estou precisando é disso. Eu dizer, eu conheço algo que vai deixar você mais doidão. E ele chama Jesus. Vai fazer você ficar apaixonado por ele. E tudo que você correu atrás até agora é insignificante em relação ao que ele tem para você. Queridos, eu como pastor dessa igreja, o pastor Lincoln, se vocês estiverem conosco, e tiverem disposição de servir conosco, nós vamos fazer o nome de Jesus conhecido aqui no Taquari, porque nós vamos servir as pessoas lá fora, nós vamos abençoar a vida das pessoas lá fora, nós vamos criar estratégias, Deus vai nos dar estratégias para sermos uma igreja que faz a diferença no lugar que o Senhor plantou. O que o pessoal do Taquari gosta? Nós poderemos nos colocar à disposição desse povo que está precisando tanto de Jesus nas suas vidas. Mas Deus quer contar comigo e com você no serviço. Louvado seja Deus pela galera que chegou hoje para nos ajudar no louvor. Deus abençoe vocês ricamente. Que vocês tenham muitos e muitos outros momentos para servir ao Senhor, impactar a vida das pessoas. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma voz diferente. Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus. Continue a servir ao Senhor. Floresça onde Deus tem plantado. Queridos, vamos ficar de pé. Deus tem nos dado uma identidade, não de covardes, não de pessoas que se escondem, e como a mãe da gente desafiava, está na hora de fazer isso, a gente dá um jeito de sumir por ali, mãe, manda ele. Quem tem irmão é assim, eu só tenho mais 7, imagine como não é. Quando o Senhor te perguntar, e aí,
quem vai fazer? Você vai dizer, manda ele? Manda o Arthur? Manda a Camila? Manda o Marcos? Manda o Gil? Vocês viram que tem pessoas novas tirando foto? Vocês viram que tem pessoas servindo na igreja? E a palavra de Deus está se cumprindo no número daqueles que iam sendo acrescentados, caras novas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Que Deus abençoe. E como eu falei aqui, nós vamos ser capazes de dizer assim, se você estiver comigo, nós paramos nós encaramos qualquer parada. Eu gostaria que você refletisse. Porque eu tenho certeza que Deus te chamou. Não existe ministério de sentar no banco, irmãos. Tinha uma irmã que falava para mim, meu ministério é tocar fogo. Eu falei, Jesus não tem nenhum piromaníaco. Eu toco fogo, a ideia de tocar fogo, eu dou as ideias e vocês vão lá e fazem. Não. Aqui na igreja, quem vê o filho chorar, é esse que tem que cuidar, se torna pai. Essa é a identidade que Deus quer para a igreja presbiteriana reviver. Que você não fique pensando, vai ter que esperar, porque o Carlinho não veio hoje. E é só o Carlinho que sabe fazer isso. Vai ter que esperar, porque é só com a Dália isso aí. Lembra que a gente começou como uma igreja que eu falava que a gente era célula-tronco, poderia se transformar em qualquer coisa, enquanto Deus não enviava aqueles que realmente Deus chamou com um propósito. Já não temos tantas células-tronco aqui, porque Deus tem enviado as pessoas específicas para estarem nos lugares certos. Pessoas certas, em lugares certos, pelas razões certas. Essa deve ser a identidade da Igreja Reviver. Uma identidade de serviço, onde eu entendo que o outro é maior do que eu. E eu estou aqui para vê-lo sorrir, para chorar com ele quando ele chorar, para estar com ele, ajudando nas suas dores, para fazer um chazinho, levar um cafezinho, fazer um caldinho e levar para ele quando ele estiver lá, gripadinho, né? Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, porque a identidade que nós temos e vemos em relação ao serviço, o exemplo, o arquétipo é o Senhor Jesus. Obrigado porque Ele nos deu uma lição do que é ser servo, de humildade, de se colocar no lugar do outro, de sentir com empatia a dor do outro. Pai, em nome de Jesus, nos usa como instrumentos do Senhor. Nós temos orado para que o Senhor, Deus, nos mostre a nossa identidade como igreja Reviver. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus, nos encoraje cada dia mais a encontrar o meu lugar nesse corpo, a entender qual a vontade do Senhor para mim aqui, qual é o meu local, onde eu me encaixo, o que é que eu posso fazer para ajudar. Pai, em nome de Jesus, toma a tua igreja em tuas mãos, desperta-nos, ó Deus amado, nos faz entender que maior é o que serve do que aquele que é servido. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, para juntos estarmos na tua presença, ajudando o nosso pastor, sendo, ó Deus, os braços, as pernas, a boca, o ouvido, as mãos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus amado, a tudo aquilo que o Senhor plantou no seu coração, nós nos dedicarmos, ó Pai, e o ajudarmos, ó Deus, a desenvolver, ó Pai, o serviço, a boa obra do Senhor. Capacita o teu povo, capacita a tua igreja, dá a disposição vinda do céu, unção fresca, nos encoraja, Pai, nos desafia, nos dá fé. Levanta-nos, ó Deus amado, como igreja do Senhor, uma igreja que ore e pessoas são curadas, transformadas. Ajuda-nos, ó Deus amado, em nome de Jesus, a vivermos um evangelho pleno, limpo,
sem reservas, sem querermos aparecer. Como nós cantamos, que Ele cresça e que eu diminua. Que seja assim, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai. Nos despede em paz para os nossos lares nessa noite. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Que todos os desafios que o Senhor tem para nós, nos põe dentro. Nós queremos Te servir. Que haja no nosso coração disposição. Que haja no nosso coração paixão, ó Deus amado, para nos colocarmos como pessoas atuantes, pessoas que entendem o chamado, pessoas que sabem o porquê estão aqui. Pai, em nome de Jesus, capacita o Teu povo, capacita essa família em nome de Jesus, a sermos instrumentos do Senhor aonde quer que estejamos. Ó Deus, na nossa vizinhança, ó Deus, no nosso trabalho, nos lugares onde o Senhor nos colocar, onde pisarmos a planta do nosso pé, sejamos usados como instrumentos do Senhor. Possamos várias vezes ouvir: você é uma bênção. Foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus que pôs você na minha vida. Para a glória do Senhor, não é para engrandecimento nosso. Faz assim, Pai amado, em nome de Jesus. Leva-nos, ó Deus amado, cada dia mais, a um nível mais profundo, de entendermos que o Senhor é o nosso Senhor, e nós somos seus servos, seus súditos. O Senhor é o nosso Rei. Não possamos falar isso da boca para fora, mas que possamos falar isso de fato e de verdade. Nos dá uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se